Olá, Papi Blue. Olá, Mami Blue. Você continua conversando comigo sobre direito do consumidor? Estamos falando sobre contratos de consumo. Vinheta. Bem, você aprendeu comigo no filmete passado que contrato de consumo, ele tanto se refere ao ato de contratar quanto ao instrumento contratual em si. Aprendeu que só obriga o consumidor quando uma via lhe é entregue, aprendeu que o contrato de consumo tem que estar em termos claros, absolutamente inteligíveis para o consumidor, contrato tem que ser interpretado em favor do consumidor, em dúvio para o consumidor. Aprendeu que o contrato de adesão tem que estar em fonte 12 pelo menos e qualquer cláusula restritiva tem que estar em destaque. Pois bem, continuemos o nosso papo sobre contrato de consumo. Vamos lá? Diz o nosso CDC, olha o artigo CDC, Lei 8.078 de 90. Diz o seguinte, que todo o contrato de consumo, ele não tem só o que está escrito nele. Todo tipo de panfleto, de documento pré-contratual, todo tipo de peça publicitária, de propaganda, enfim, qualquer coisa que o consumidor tenha recebido e que tenha contratado por causa daquilo, passa a integrar o contrato de consumo. Eu vou repetir. Qualquer tipo de documento pré-contratual que contenha qualquer tipo de promessa quanto ao futuro contrato, passa a integrar o contrato de consumo igual como se fosse uma cláusula escrita no próprio contrato, ou seja, aquele panfleto daquele apartamento onde tem aquela fotografia feita por computador, se fechar-se um negócio, tem que ser exatamente aquele apartamento que tem que ser o apartamento real. Aquele panfleto que tem a fotografia do local, do produto ou do serviço pronto, com todas as características sedutoras da propaganda, aquilo dali não é só propaganda. Se houver contrato, aquilo passa a ser cláusula de contrato. Uma grande discussão existe quanto àquele chavão. Imagem meramente ilustrativa. Imagem meramente ilustrativa. Você, na sua foto da rede social, coloca imagem meramente ilustrativa? Sim ou não? Pois é. Gente, não funciona. Imagem meramente ilustrativa é uma forma de burlar a lei. Entendeu? Não adianta depois o fornecedor querer dizer para o consumidor, não, mas não era isso. Isso aqui você não está lendo, isso é imagem meramente ilustrativa. Meramente ilustrativa é a cara de pau e o dolo de burlar a lei desse fornecedor, meu irmão. Então, ou não mostra a imagem, ou mostra a imagem real. Em relação de consumo, chama-se propaganda enganosa ou dolo de consumo, lá no artigo 35. Então veja, dolo de oferta, dano de oferta. Então veja, então qualquer tipo de documentação pré-contratual passa a integrar o contrato. Próxima. Se por um acaso houver um contrato de prestação de serviço, contratos de prestação de serviço em relação de consumo tem que ter duas regras a serem observadas. Duas. Primeiro, tem que ter prazo. Dois, tem que ter necessariamente orçamento. Então, o contrato de serviço tem que ter prazo e orçamento. De novo, prazo e orçamento. De novo, prazo e orçamento. O prazo para execução tem que constar já na oferta. E tem que constar no contrato também. A lei não fala qual é o prazo máximo e mínimo. E o orçamento também tem que ser pré-contratado. O orçamento, meu amigo, inclusive tem que ter prazo de validade. A lei não diz qual é o prazo obrigatório, diz que se não houver acordo, é de 10 dias. Mas pode ser qualquer prazo. Um dia desse eu mandei consertar um HD e me fizeram um orçamento. Nem mandei consertar ainda. Altíssimo valor. Mas me deram 60 dias de prazo para eu pensar. 60 dias de validade do orçamento. Então, a lei fala, tem que ter um prazo de validade do orçamento já no contrato. Se não tiver, 10 dias. Todo tipo de serviço que envolva manutenção, que envolva troca de peça, tem que ser usada peça nova,
a menos que o consumidor permita que seja usada peça recondicionada. Então, pode ter gambiarra em serviço de conserto? Pode, mas tem que ser autorizado expressamente pelo consumidor. Aliás, meu amigo, não sei se você sabe, usar peça sem ser nova é crime em relação de consumo. Vamos ter um vídeo depois só para falar sobre crime. Sempre que uma cláusula do contrato for nula, o contrato é bom. Só aquela cláusula é que não é exigível. Mas enquanto se puder conservar, preservar, proteger a vontade das partes em contratar, que assim se faça. A princípio, a vontade das partes é livre, mas tem um rol de cláusulas que estão no artigo 51 do CDC, chamadas cláusulas abusivas. Essas cláusulas abusivas, elas são nulas, ou seja, tem defeito insanável. Então você conversou comigo sobre normas gerais de contratos de relação de consumo. É isso. É isso, é isso. Assista e curta, favorite, é isso, é isso, é isso.